Na página 93 dessa edição do livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl fala sobre a incerteza da vida no campo de concentração. Abre aspas. Os relatos e as descrições de casos vividos por ex-prisioneiros concordam em que o mais deprimente era o fato de o recluso geralmente nunca saber quanto tempo ele ainda teria que passar no campo de concentração. Para a maioria, a morte era absolutamente certa. Agora, isso me remete para um diálogo que eu tive outro dia com uma pessoa que está enfrentando um problema grave de saúde. Eu disse para ela o seguinte: olha, o poder que é usado para sustentar a minha saúde, para me manter vivo, é o mesmo poder que é empregado para sustentar a sua vida, apesar da enfermidade. A diferença entre nós dois é que a sua fragilidade é mais patente aos seus olhos, em razão da doença. Então, o que esses detentos viviam no campo de concentração consistia única e simplesmente no contato face a face com o inevitável. Todos os que saíram do campo de concentração morreram. Eu me lembro de Pascal dizendo a seguinte coisa sobre a condição humana, que ela pode ser comparada à vida de prisioneiros, que vem, dia após dia, um companheiro ser tirado da cela e degolado perante seus olhos, e cada morte anunciando a morte dos que testemunhavam da execução do companheiro de prisão. Olha, eu vou ser franco com você. Conceito de felicidade que não apresenta uma saída, uma esperança, sabe? Em base racional para o problema da morte, é um engodo. Porque é a morte que estraga tudo. Sabe? A ideia de que nós estamos entesourando para o nada. Que mais alguns invernos, mais algumas primaveras, mais alguns outonos, mais alguns verões, e nós estaremos separados de tudo e de todos que amamos. Esse é um dos apelos mais fortes que o cristianismo exerce sobre a vida daqueles que têm contato com a mensagem de Cristo. Essa nota de esperança em relação à realidade da morte. Na página 95, Viktor Frankl avança para um outro tema. Ele fala sobre a experiência de quem estava dentro do campo de concentração, olhando para a realidade lá fora. Meu Deus, é algo muito comovente. Ele diz assim, olha só, página 95. Aquilo que se encontra do lado de fora do arame farpado, muito cedo, parece inacessível e finalmente irreal, de certo modo. Os acontecimentos lá fora, assim como as pessoas e toda a vida normal fora do campo, assumem um aspecto, de certa forma, fantasmagórico para aquele que está dentro do campo de concentração. Quer dizer, mudou a percepção, mudou a epistemologia, mudou a leitura da realidade. Então, meu Deus, lá está você contemplando o mar, encantado com suas ondas, ou fascinado com o movimento das árvores sob o efeito do vento, ou o brilho do sol refletido no restante da criação. Eu me lembro de ter vivido a experiência do encanto com a fumaça saindo do bule de café.
Agora, subitamente, você entra numa outra dimensão. Você passa por uma perda, por uma dor excruciante. E aí então você percebe as coisas de um outro modo. Isso pode fazer com que tudo perca o encanto. Agora, eu concordo com Viktor Frankl, quando ele apresenta essa nota de esperança, que nós não temos, eu já falei sobre isso numa outra análise do livro, nós não temos que necessariamente nos sujeitarmos à tirania das circunstâncias, a esse elemento de liberdade, e uma liberdade que Deus garante para aqueles que se relacionam com Ele por meio do seu único Filho, e que nos habilita, portanto, a não perder o encanto pela vida, apesar de passarmos a ver o todo da existência a partir da realidade da dor, que pode, inclusive, aprofundar o nosso encanto com o cosmos. Sim, quando tudo isso é mediado pela graça divina, pela nítida percepção de que o seu plano sábio, justo e bom sempre se cumpre. Sabe? Nós passamos a viver na expectativa das páginas que estão para ser escritas, que projetarão luz sobre o presente que se nos afigura como de difícil compreensão e que nos levará a dar graças pela dor sofrida. Página 96. Olha só. Ele também, essa declaração também aqui é espantosa. Olha o que ele diz. Naturalmente, são poucas as pessoas capazes disso, mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na morte, alcançar uma grandeza humana que antes, em sua existência cotidiana, talvez jamais lhes tivesse sido concedida. Ele está dizendo o seguinte, que o sofrimento do campo de concentração, que fez com que na vida de algumas pessoas se manifestasse o que tinham de pior na de outras, fez com que elas tomassem consciência de algo que habitava nelas e que foi gerado pela dor, ou melhor, que emergiu a sua consciência no momento do sofrimento, dessa pessoa se pegar se comportando de uma tal maneira que os reais valores que regiam a sua vida se demonstraram como partes do seu DNA. Sim, o sofrimento revela quem somos. Aí Viktor Frankl prossegue dizendo, variando um pouco, poderíamos dizer que a maioria das pessoas no campo de concentração acreditava ter perdido as verdadeiras possibilidades de realização, quando na realidade elas consistiam justamente naquilo que a pessoa fazia dessa vida no campo, vegetar como os milhares de prisioneiros ou como uns poucos vencer interiormente. O que Viktor Frankl simplesmente percebeu foi isso, que lá estavam aquelas pessoas diante da mesma realidade. As respostas eram diferentes. E a diferença consistia na capacidade de resistir à dor. E o que era fundamental para que a dor não abatesse o espírito e extraísse do prisioneiro o que ele tinha de pior, era a percepção de que havia propósito naquele campo de concentração, na tortura, sabe? Que algo de bom poderia ser extraído daquilo, como, por exemplo, alguém colocar na sua cabeça
caso saísse daquele tormento, faria todo aquele sistema ser desmascarado, sabe? De emergir daqueles tormentos para anunciar ao mundo o que há de belo e o que há de feio na vida dos seres humanos. Então muitos conseguiram sobreviver em razão dessa percepção de sentido na dor, associada ao sonho de usar todo aquele sofrimento como matéria-prima para a promoção da vida. Vamos agora para a página 98. Olha que coisa também maravilhosa. O livro é cheio de citações encantadoras. Ele diz aqui o seguinte, olha só. Abre aspas. Já me causa repugnância essa compulsão cruel que força meu pensamento a se atormentar diária e constantemente só com esse tipo de problemas. Eis que então aplico um truque. Olha o que ele diz. Vejo-me de repente ocupando a tribuna de um grande auditório magnificamente iluminado e aquecido. Diante de mim um público a ouvir atento, sentado em confortáveis poltronas enquanto vou falando. Dou uma palestra sobre a psicologia do campo de concentração. E tudo aquilo que tanto me tortura e oprime acaba sendo objetivado, visto e descrito da perspectiva mais alta da ciência. Através desse truque consigo alçar-me de algum modo acima da situação, colocar-me acima do tempo presente e de seu sofrimento, contemplando como se estivesse no passado e como se eu mesmo, com todo o meu tormento, fosse objeto de uma interessante investigação psicológico-científica por mim mesmo empreendida. Isso o manteve vivo. Ele conseguia, portanto, pelos olhos da esperança, se ver num auditório repleto de pessoas e ele ali a falar sobre as descobertas feitas por ele no campo de concentração, sobre o funcionamento da alma humana, sobre a natureza do homem e da mulher. Olha só, parte final da página 98. Abre aspas. Quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro, está perdido no campo de concentração, fecha aspas. Olha, peça a Deus para você jamais perder o encanto pela vida. Sabe? Clame a Deus para que você consiga divisar, veja, um futuro no qual a sua vida glorifique o Criador, faça a diferença no seu entorno e até mesmo marque a história. Sabe? Não estou dizendo que nós devemos nos aferrar a uma visão romântica do futuro, esperando uma vida preservada de lágrimas, de novos desafios e infortúnios. Agora, nós podemos, pela fé, olhar para o futuro e dizer o que Davi disse no Salmo 23. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E como também nós podemos olhar para esse futuro e pelos olhos da fé, divisar uma vida que seja útil, sabe? Uma vida que manifeste a beleza de Cristo. Que coisa maravilhosa. Então ele termina esse parágrafo dizendo o seguinte na página 98. Geralmente isso acontece de forma até bastante repetida numa espécie de crise cujos sintomas o recluso relativamente experiente conhece muito bem. Então ele está dizendo o seguinte, olha só, no futuro, tal pessoa perde o apoio espiritual, sucumbe interiormente, decai física e psiquicamente. Então ele está dizendo o seguinte, que era fundamental para que até mesmo o corpo fosse revestido de uma nova energia, que a pessoa concebesse um futuro
que aos seus olhos tivesse significado. Bom, o que eu julgo maravilhoso na fé cristã é a presença dessa chamada virtude teologal. Há 3 virtudes que são exclusivamente relativas à nossa relação com Deus. Elas dependem de Deus para existirem. A fé, a esperança e o amor. Então, por que eu digo isso? Porque para nós cristãos o amor tem um fundamento metafísico. Não é luta pela sobrevivência. Não é alguma coisa regida pelo que Darwin trouxe a lume. Sabe? A luta pela sobrevivência. E que faz, portanto, que chamemos de amor aquilo que nada mais representa do que a melhor forma de nós preservarmos a espécie, a nossa própria vida. Não, a Bíblia apresenta o amor como algo que tem sentido porque está estribado no caráter de um ser infinito, pessoal, eterno, santo. Sabe? O pai ama o filho ama o pai. O pai pode dizer para o filho, olha, tu és o meu filho amado e em ti eu me deleito, em ti eu me comprazo. E o filho pode olhar para o pai e dizer, a minha comida consiste em fazer a tua vontade e realizar a sua obra. Por isso o amor existe, porque Deus é amor. Então nós encontramos beleza no amor, porque para nós o amor está fundamentado em algo eterno. Temos fé. Não apenas concebemos a existência objetiva de Deus, mas temos Deus como um ser confiável. E esperança. Porque temos esperança. Porque nós acreditamos que a última palavra não está com o acaso, não está com as forças cegas. Veja só. O universo, ele é dividido em 2 partes, em 2 dimensões. Há uma dimensão inanimada e uma dimensão animada. Há uma dimensão impessoal, há uma dimensão pessoal. Qual é a notícia que o cristianismo tem a anunciar ao mundo? Que a dimensão impessoal da vida está sujeita à dimensão pessoal da vida. A última palavra não está com acaso, com as forças cegas, mas sim com o Deus que reina, e reina em sabedoria, justiça e amor. Então, na verdade, esse mundo tem características de campo de concentração. Vivemos em modos de produção, em sistemas econômicos caracterizados pela exploração. Estamos expostos às mais diferentes dores e sofrimentos e perdas e decepções e nos encontramos em processo inexorável de envelhecimento caminhando para a morte. O que o cristianismo tem a dizer? Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. São incalculáveis os benefícios psicológicos da pregação do Evangelho. É como Francis Schaeffer, pregador americano, disse: mostre-me um velho pregador numa aldeia qualquer expondo o conteúdo da Bíblia e eu lhe mostrarei alguém que está tratando de problemas psicológicos, porque essa pregação reordena a mente, refaz a alma, por oferecer sentido para a nossa existência.